No episódio de hoje a gente vai conversar sobre milênio. Tem gabinete pastoral, onde o pastor Hernandes vai ajudar uma pessoa no aconselhamento, e também nós vamos falar sobre adultério, sobre a lei mosaica e o que Jesus diz sobre adultério. É isso que tem para hoje. Tá bom, Thiago. Tá preparado, pastor? Vamos lá, você me ajuda aí. A gente vai dar uma respirada aqui e volta depois da vinheta. Este é o programa Trocando Ideias, número 329. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor Hernandes. Que privilégio estar aqui mais uma vez. Pois é, muito Deus bacana. Deus abençoe você e abençoe a todos que estão nos acompanhando. Um beijo para minha esposa que me deu essa camisa nova. Eita, e tá me lembrando tá muito. Chique, hein? Pois é, tá me lembrando muito meu sogro. É, né? Quero mandar um abraço pro seu Anderson, que tá sempre alinhado com as camisas dele, sempre bem passadas. Tá bom? Rapaz, isso aqui, casamento faz bem, né, Thiago? Faz muito bem. É bênção. Graças a Deus. Dito isso, a gente vai para o que interessa, porque talvez não te interesse tanto saber sobre a minha camisa, mas nós temos aqui a participação da Bárbara Canela. Pastor, qual a visão mais coerente sobre o milênio? Amilenismo, pré ou pós-milenismo? Pois é, Thiago, é muito importante entender que nós temos correntes de interpretação sobre verdades bíblicas. Nós estamos tratando aí da questão da escatologia, né? Então, você tem o pós-milenismo, você tem o amilenismo, você tem o pré-milenismo histórico e você tem o pré-milenismo dispensacionalista. Cada uma dessas quatro correntes tem uma visão distinta das coisas. Por exemplo, o pós, o a e o pré-milenismo histórico, todos eles são pós-tribulacionistas. O que significa isso? Significa que essas três correntes não acreditam num arrebatamento secreto, distinto da segunda vinda. Portanto, Jesus vem não antes da tribulação para secretamente arrebatar a igreja, mas Cristo vem na sua única vinda visível, audível, repentina, inesperada, inescapável e gloriosa para buscar a sua igreja. De tal forma que a palavra arrebatamento não é distinta de segunda vinda, parousia. O amilenismo e o pós-milenismo não acreditam no milênio literal. O pré-milenismo histórico e o dispensacionalismo acreditam no milênio literal, ou seja, de um reinado físico, presencial de Cristo aqui na Terra. Com gabinete, com gestão administrativa, com domínio, 1000 anos. O amilenismo e o pós-milenismo acreditam no milênio, mas não como um milênio literal. Entendendo que o livro de Apocalipse, e só aparece a palavra milênio em Apocalipse 20, é um livro altamente simbológico, tudo está dentro de simbologia no livro. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, quarteto do mal, a queda do quarteto do mal, milênio, a prisão de Satanás, a soltura de Satanás. Então, são figuras simbológicas de uma realidade espiritual. De tal forma que o amilenismo e o pós-milenismo acreditam que o milênio não é a marcação de tempo de 1000 anos, mas é todo o período que compreende da primeira à segunda vinda. Cristo reina. A palavra trono, para você ter uma ideia, aparece 67 vezes no Novo Testamento e 47 vezes só no livro de Apocalipse. Das 47 vezes que a palavra trono aparece no livro de Apocalipse, 44 vezes o trono está no céu. Só 3 vezes o trono está na terra. E as 3 vezes que o trono está na terra, está falando do trono do diabo e do anticristo. Nunca do trono de Cristo. Portanto, o reinado de Cristo, ele não é um reinado geográfico, físico.
administrativo, político. Aliás, Jesus disse para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus está dentro de nós. De tal forma que ele reina sobre todos nós que cremos nele. Ele é o nosso rei. Quando uma pessoa morre, crente, estou falando, o que acontece? Aquela alma deixa o corpo e vai habitar com o Senhor. Partir é morrer para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Esta pessoa que já foi para a glória, a alma dela está lá reinando com Cristo. Não é aqui na terra que a alma está reinando, é lá com Cristo. De tal maneira que este reinado ele é espiritual e as almas estão lá. Quando ele vier com a sua majestade e glória, aquele reino que é o reino da graça, transformar-se-á no reino da glória. Ele colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés e entregará o reino ao Deus e Pai. Agora estão falando da eternidade. Então, o entendimento que eu tenho, eu subscrevo a visão amilenista, que é a visão que prevaleceu na igreja de Agostinho de Hipona até o século XIX. Todos os reformadores foram amilenistas. Eu entendo que é a posição que melhor interpreta as questões escatológicas. Então, no meu entendimento, o milênio já está acontecendo porque Jesus já está reinando, porque compreende a primeira, a segunda vinda de Cristo, a primeira, a parousia. E as almas que estão reinando com ele já estão reinando mesmo, lá no céu. Não fisicamente, geograficamente, politicamente, aqui na Terra. Até porque, só para concluir, pensar num milênio terreno é quase que um anticlímax. Você já imaginou gente glorificada convivendo com gente não glorificada? Já pensou Jesus num gabinete, despachando? Pensou gente glorificada andando no meio de gente que vai para o supermercado, para o banco? É um anticlímax. Jesus vem na sua majestade e glória, se assenta no trono, julga as nações. Uns vão para a perdição eterna, outros vão para a bem-aventurança eterna. Está estabelecida a eternidade. A segunda vinda de Cristo é a consumação do século, é o fim. É o máximo, é a apoteose, é o pináculo, é a acrópole da esperança cristã. Eu sou amilenista por entender que isso melhor compreende essas verdades das Escrituras. Respeito, entretanto, quem pensa diferente, porque nós temos correntes de interpretação, mas a doutrina é a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, o juízo final, céu e inferno. Isso é doutrina, isso não se mexe. Agora, um interpreta assim, outro interpreta assado, outro interpreta daquilo outro jeito. Respeitamos as correntes, mantemos intacta a doutrina. Perfeito. Está aí, Bárbara. Esclarecido isso, a gente vai para um pedido de ajuda de um amigo aqui do Trocando Ideias, e esse é o momento do Gabinete Pastoral. A pessoa não quis se identificar, então a gente mantém ele como anônimo, e ele diz o seguinte: há alguns anos a minha esposa saiu de casa, abandonando o nosso casamento. Nesse período separados, eu ainda alimentava uma esperança de reconciliação, mas foi frustrado porque ela assumiu publicamente um namoro com outra pessoa. Como eu não via mais possibilidade de reconciliação, eu assinei o divórcio. Gostaria de saber se, aos olhos de Deus, um segundo casamento, no meu caso, eu estaria ainda assim cometendo adultério? E que Deus continue abençoando o trabalho de vocês. Muito obrigado. Boa pergunta, e a resposta está na Bíblia. Mateus capítulo 19, Jesus trata do assunto. E Jesus está falando desse assunto mesmo, quando ele foi interrogado, Tiago, pelos fariseus, uma pergunta de algibeiro, uma pergunta desonesta. Eles não estavam interessados em receber uma resposta de Jesus, estavam interessados em botar Jesus numa situação de enrascada. Então chegaram para ele e perguntaram assim, para o experimentar:
É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus, sempre quando era colocado contra a parede, não aceitava a provocação. Pela sua sabedoria divina, ele devolvia a pergunta. Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, que diz: por esta causa deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto o que Deus ajuntou não separa o homem? Jesus está dizendo: vamos voltar para a Bíblia? Vamos deixar a Bíblia responder? Vamos ver o que Deus disse? Eles então entram com uma outra pergunta de algibeira. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Olha o verbo que eles usaram. Porque Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar. Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar sua mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Qual foi a resposta de Jesus? Vocês não leram Moisés, vocês não entenderam Moisés. Moisés nunca mandou dar carta de divórcio e repudiar. Moisés permitiu. Tem diferença entre mandar e permitir? Muita diferença. Mas permitiu como? Por quê? Por causa da dureza do vosso coração. Por causa da falta de perdão. E aí Jesus então responde a pergunta: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então vamos entender. Quem repudiar sua mulher, não sendo por relações ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Vamos fazer a leitura de outra maneira. Quem repudiar sua mulher, sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, não comete adultério. É óbvio. É a mesma coisa. Você pode ler o texto na positiva e ler o texto na negativa. Se divorciar por qualquer outra razão e casar com outra, está cometendo adultério. Se divorciar por ser um motivo biblicamente definido, que é relações sexuais ilícitas, e casar com outro, não comete adultério. Então, respondendo ao irmão, não comete adultério. A sua mulher já está com outra pessoa. Você está livre para divorciar, e se o divórcio é legítimo, o segundo casamento também é legítimo. Esse casamento aos olhos de Deus foi desfeito. Por um motivo bíblico. Aliás, só tem duas cláusulas de exceção para divórcio, que é adultério, Mateus 19:9, e, segundo lugar, abandono irreconciliável, irremediável, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Uma pessoa que é abandonada, a pessoa que foi abandonada, não está presa mais àquele jugo. Ela pode divorciar e casar de novo. Só tem essas duas cláusulas no Novo Testamento. Então, respondendo ao irmão, você tem sim direito bíblico de já estar divorciado, casar de novo. Perfeito. Obrigado pelo esclarecimento, pastor. É um privilégio. Eu acho que a gente está com um tempo bem curto, a gente tem mais uma pergunta. Vamos aqui, Vamos pastor lá. Hernandes. Elaine Chino diz o seguinte: eu tenho a seguinte dúvida. Se a pena para adultério no Antigo Testamento era expressamente prevista na lei dada a Israel como apedrejamento, eu pergunto, por que Davi não foi morto, dado que os reis não tinham imunidade legal? Em que momento houve revogação dessa lei, a ponto de Jesus não aplicá-la à mulher adúltera? Poderia ter ido buscar o cúmplice e executar os dois. Haja vista por ele ter dito expressamente não ter vindo revogar a lei mosaica, mas sim cumpri-la. Isso é importante mencionar a questão, sabe, Tiago, da imensa graça de Deus. Não só esse pecado, mas outros pecados também eram passíveis de morte. Né? Um filho rebelde a pai e mãe. Né? Hoje nós, estando debaixo da graça de Deus, Jesus Cristo não manda apedrejar, não só, porque a pergunta dos homens que vieram contra a mulher adúltera, por exemplo, era uma pergunta também de algibeira. A lei diz que devemos apedrejar, e tu o que dizes?
Eles querem colocar Jesus ou contra Moisés ou contra César, que os judeus não tinham mais direito de executar. Roma não tirou esse direito dos judeus de executar. Então, eles queriam colocar Jesus ou contra um ou contra outro. E Jesus diz, quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, no período da graça, nesse tempo da graça, Deus oferece para o pecador misericórdia. Deus oferece para o pecador perdão. É por isso que o adúltero, em vez de ser apedrejado, ele é convidado a se arrepender. Se você ler lá em 1 Coríntios capítulo 6, é curioso isso. Olha que coisa maravilhosa. 1 Coríntios capítulo 6, ele diz assim, versículo de número 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Essas pessoas eram passíveis de pena pela lei, alguns de morte. Aí Paulo diz assim, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, em vez de pena de morte, perdão, salvação, restauração. Essa é a graça de Deus que nos alcança. Então, como a revelação de Deus foi progressiva, ela culmina em Jesus, que veio cheio de graça e de verdade. Se ele viesse cheio de justiça e juízo, ele nos fulminaria. Mas ele veio cheio de graça e de verdade. Por isso há esperança para o pecador, para mim, para você, para quem nos assiste. Graças a Deus por isso. E assim a gente termina um Trocando Ideias muito bonito, muito especial. E você que está em casa assistindo a gente, está pensando, poxa, eu queria tanto conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? Mas, eu já sou de outra igreja e tal, o culto é no domingo, né? Ou não, eu trabalho de domingo, meu plantão é no domingo, como é que eu vou conhecer a igreja? Na segunda-feira, no Conexão com Deus. Pois é, Tiago, segunda-feira, Conexão com Deus, 90% ou mais das pessoas que participam não são nem da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É um culto aberto para a cidade, para o Brasil, para o mundo. Então, nós temos recebido muita gente. E eu fico feliz porque não é um trabalho, vou fazer isso aqui para trazer gente a outra igreja. Não, é um local onde as pessoas vêm, elas são lá da sua igreja, pertencem à sua igreja, continuam na sua igreja. É claro que a pessoa que está desigrejada, não tem uma igreja ainda, vem, gosta, fica, mas não é a proposta de querer trazer ninguém de outra igreja para cá. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros não pesca no aquário. Ela tem portas abertas e acolhe com muito carinho quem chega. E esse culto é um tempo tão bom, tão abençoador, onde você vai ouvir a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus. Então é música, adoração e pregação. E você é nosso convidado. Tá aí, feito o nosso convite, a gente tem que ir embora. Vem mais programação da EPP TV pela frente aí, tá bom? E você que está aí acompanhando, gostou do programa de hoje? O que você mais gostou? Comenta aqui embaixo no vídeo, não gostou de alguma coisa? Quer mandar abraço para alguém também? A gente vai ler seu comentário no próximo programa, tá bom? Portanto, volte no próximo Trocando Ideias, a gente aguarda você. Fica com Deus, um grande abraço para você.